Olhando para isso, né, para o fiscal especificamente, você está falando ali de corte de gastos, não tem como a gente também não olhar para a questão do fiscal, porque o governo está comemorando esse superávit ali de 54,5 bilhões de reais nesse primeiro trimestre, mas boa parte, vamos dizer assim, relevante do resultado, vem do adiamento dos 70 bilhões de reais de precatórios, né? Na prática, é um superávit contábil ou fiscal de verdade? Até que ponto esse tipo de manobra ela ajuda ou atrapalha a credibilidade da política monetária? Eu vou pedir para você responder essa questão em 5 minutos, por gentileza. Bom, vamos lá. Para mim é mais uma peça de ficção, assim como foi o orçamento apresentado. Ok, esses números apresentam superávit, mas, de novo, vamos deixar para pagar 70 bi lá na frente. Esse lá na frente, que é julho, vai chegar. E ao chegar, você vai apresentar um déficit e ele acontece, porque você não cortou os gastos estruturais como você necessariamente precisa fazer. E vamos lembrar que faltando um mês para as eleições na Argentina, que o Milei acabou saindo vencedor, o então candidato a presidente, que era ministro da Fazenda, Sérgio Massa, apresentou o chamado Plano Platito, que era basicamente distribuição de dinheiro para tentar conquistar o voto. Se ele ganhasse as eleições, ele já estava no poder, teria que cortar gastos sim ou sim, não na magnitude que o Milei está fazendo, porque obviamente eles não são dessa linha. Mas se eles perdessem, como de fato perderam, eles teriam tentaram ao máximo fazer essa distribuição de dinheiro e comprar votos indiretos. E é provavelmente o que vai acontecer no Brasil, portanto não há sinalização de corte de gastos reais, não é a mentalidade de quem está lá no comando acreditar ou entender a importância de você apresentar superávit nas contas para manutenção da estabilidade do valor da tua moeda e, consequentemente, dos preços na economia real. Então, tudo isso, Paula, nos coloca num cenário bastante preocupante. Esse superávit, como você falou, ele é sim uma peça de ficção. Ok, um dado a ser analisado. Só que quanto dos gastos está sendo colocado por fora do orçamento? São 14,9 bilhões de reais em gastos com honorários advocatícios nos últimos anos. O TCU está investigando isso, eu mostrei lá no vídeo hoje. São mais de 13 bilhões destinados ao BNDES para crédito subsidiado. São alguns bilhões para financiar o auxílio gás e o pé de meia, que não passam pelo orçamento, porque o governo criou fundos privados, coloca dinheiro nesse fundo privado, o Estado se endivida, mas ele não passa pelo orçamento. E aí você divulga os resultados que você quiser. É a mesma coisa que, ora, o cartão de crédito eu não vou colocar nas despesas da minha casa, mas eu tenho que pagar isso. O endividamento está lá. Então, de novo, é uma peça de ficção, tanto é que o mercado pouco olhou a fundo, fez preço em relação a isso, mas o cenário ele continua preocupante. O nível da dívida continua crescente. Isso é uma matemática. Não precisa acreditar em mim. Analise os números básicos, a matemática simples do próprio FMI. Ô Bruno, de fato, então, com o TCU identificando aí, né, esses riscos em gastos, o governo está na mira, você vê aí um risco disso, né, acabar pesando, então, ainda mais, seria aí, como você bem chamou no seu vídeo, o fim da linha? 2 minutinhos, por gentileza. O fim da linha é o nome que eu dei pelo simples fato de a gente vai ter que chegar a endereçar esse problema sim ou sim. Vamos supor e partir do pressuposto que esse governo se reeleja em 2027, né? Comece o governo em 2027. Ele sabe que ele vai ter que cortar gasto e ele sabe que isso não é populista. Mas, claro, aí ele vai atribuir a responsabilidade a fenômenos externos. Lembre-se sempre, para ser rápido aqui, Paula, qualquer guerra, bélica ou não, ela é sempre uma consequência e um resultado de tramas políticas. Se você tem um burburinho interno, uma instabilidade interna, os burocratas adoram criar instabilidade externa, criar fantasmas para atribuir a culpa a eles, criar o sentimento de união, e nós precisamos combater o fantasma, que não existiria porque fui eu que criei. Portanto, tudo isso dá chancela e dá amparo para terceirizar a responsabilidade e, consequentemente, o Estado crescer, os impostos crescerem e tirarem mais dinheiro forçado de todos nós, da população, das pessoas e das empresas. E assim eles vão permanecendo no poder. Portanto, o fim da linha é que eu acho que a pressão tem que continuar de fora para dentro. Eles mudarem por si só, não acontecerá.